Comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Alfeu Freitas, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia aos ouvintes da Rádio Guaíba. Coronel, quantos minutos nós temos? Eu sei que o senhor está entrando num evento em instantes. Nós estamos à disposição para conversar com os amigos e com os ouvintes da rádio. Tá, então vamos lá. Coronel, Alô? qual é a ordem da Brigada Militar nesse momento para as manifestações que estão acontecendo em Porto Alegre? Ontem, de novo, nós tivemos confronto entre Brigada Militar e manifestantes. Quando o PM sai do quartel, qual é a orientação que é passada para o PM? Bom, primeiro vamos conceituar manifestação passeata. Manifestação passeata, a ordem da instituição e uma ordem constitucional é garantir os direitos democráticos dentro da lei da democracia, daquilo que é direito e que é dever das pessoas também observarem em manifestações, em passeatas, enfim, nas manifestações. A obrigação da instituição Polícia Militar, da sua Brigada Militar, é dar a devida segurança, acompanhamento para que aquelas pessoas que querem protestar de maneira ordeira, pacífica, legal, o façam em sua plenitude de direitos. Essa é a missão. O que aconteceu ontem, em determinado momento, não foi uma manifestação. Aquilo foi uma bagunça, foi uma desordem generalizada, que nós não vimos, antidemocrático, antissocial, enfim, uma série de conceitos, nós podemos dizer, aquela situação de depredação, de desordem, de a própria paz pública, que hoje foi perpetrada por muitos, posterior ou durante a manifestação que havia lá no centro da cidade, na região do Bonfim, etc. Então, nessa situação em que a desordem impera, a brigada vai intervir e vai intervir forte para acabar com essa bagunça, para prender esses bagunceiros e ver processados esses bagunceiros. Nós não podemos entender como isso uma circunstância normal, como muitos ontem, quando eu estava lá, me falaram que isso é democracia normal disso. Parte do movimento de manifestações. Não é. A brigada, no conceito de passeata, de manifestação, tem esse agir. No conceito, quando surge o conceito de bagunça, a brigada também vai agir como um braço forte e necessário do Estado em defesa da sociedade para acabar com esse tipo de vandalismo, esse tipo de problemas que as pessoas trazem para toda uma comunidade. Portanto, quem quiser sair pelas ruas de Porto Alegre gritando Temer golpista, houve um golpe no país, está liberado para fazer isso sem problema algum, manifestações democráticas. Se em algum momento dessas manifestações forem atingidas, sejam agências bancárias privadas, lojas de rua, que foi o caso ontem, patrimônio público, o caso, por exemplo, o patrimônio público e privado, a brigada vai entrar. Mas é claro, é óbvio, é o que se espera da instituição Brigada Militar, e foi o que ela fez ontem, e se hoje acontecer vai fazer de novo, e se amanhã acontecer vai intervir de novo. Nós não vamos tolerar que a desordem impere, e depois tentar recuperar isso aí, que não pode deixar que as coisas se aconteçam e as pessoas achem normal. Como ontem, muitos acharam normal essa circunstância. A brigada não vai permitir, não vai tolerar esse tipo de problemas que eventualmente surjam, ou nem tão eventualmente surgem em manifestações como com o tema de ontem. O que a Brigada Militar vai fazer quando houver excessos da Brigada Militar? Como é que vocês monitoram a Brigada Militar nessas questões? Olha, o excesso, entre aspas, que eventualmente algum policial militar fizer, nós temos leis, nós temos regulamentos, nós somos sujeitos ao Código de Processo Penal Militar, nós somos sujeitos ao Código de Processo Comum, o brigadiano, eles sabem. Perdemos o contato? Vamos refazer o contato aí com o Coronel Freitas, exatamente para saber essa questão dos excessos da Brigada Militar. Ele falava no código da Brigada Militar, porque afinal de contas a Brigada tem um código, respeita esse código. E eu, claro, quero saber
dele, principalmente a questão de Caxias do Sul, onde quem ainda não viu, já tem um vídeo desde ontem circulando, né, um vídeo divulgado pela Mídia Ninja, né, que é um grupo de jornalistas independentes. A autoria é desconhecida e o vídeo mostra ao menos 3 policiais aparecem na cena. Mostram o advogado Mauro Rogério Silva dos Santos, 51 anos, sendo atingido com um cacetete na cabeça, barriga e pernas por um policial, enquanto o outro PM o segura. Já está conosco, Coronel. Coronel, o senhor falava exatamente na questão do código da Brigada Militar para essas situações, né? O código vai ser seguido, policiais que vocês interpretarem como excesso vão ser punidos. Olha, toda a ação da brigada, do brigadiano que sair do seu escopo legal, a brigada, o brigadiano, e isso é importante que se diga em toda a comunidade, ele é sujeito ao Código de Processo Penal Militar, ao Código de Processo Comum, então, ao Código Penal Militar, ao Código Penal Comum, então, e todas as regras internas da instituição. O excesso, eventuais excessos que o brigadiano fizer, eventuais ações fora da técnica, sempre serão, como sempre foram, apuradas. Então, isso é uma questão, para nós, muito tranquila, e o brigadiano, hoje, as nossas instruções, no que se refere a ações de controle, de distúrbio, de ações de distúrbio, onde há perturbação da ordem, o brigadiano está bem instruído. Eventuais falhas, com certeza, por óbvio, serão apurados, porque a instituição Brigada Militar é uma instituição séria, seus profissionais são profissionais sérios, estão ali para defender a paz social, ainda mais em eventos como aconteceram ontem. Fato de Caxias do Sul, onde um vídeo mostra a Brigada Militar em ação, né? E o advogado Mauro Rogério Silva dos Santos sendo atingido com cacetete na cabeça, barriga, pernas, por um policial, enquanto o outro PM o segurava. Qual é a avaliação? A avaliação é que aquilo fugiu da técnica. A avaliação e a informação que foi já instaurado todo o processo investigatório interno da instituição para apurar, para identificar a responsabilidade de todas aquelas pessoas militares e civis que participaram daquela ocorrência. O conjunto, o contexto daquela ocorrência está sendo apurada. A instituição Brigada Militar é uma instituição transparente, que prima pela ordem, que prima pela técnica dos seus policiais e principalmente para dar toda a resposta necessária à sociedade gaúcha. Esse é um bom exemplo, dizendo assim, esse caso não deve se repetir, essa ordem está sendo passada para a tropa? Mas é óbvio que sim, né? O exemplo de Caxias é um fato, eu posso até dizer, frente a tudo que já aconteceu no Estado, um fato isolado. É um fato tão isolado que nós não podemos agora, como um todo, achar que a instituição, em razão daquelas imagens, que são fortes, com certeza, a instituição esteja carente de instrução de normas. O fato de Caxias foi um fato isolado e está sendo apurado. Isso é de uma obviedade claríssima, né? A instituição Brigada Militar, os eventos que aconteceram ontem aqui, em que envolveu um maior número de pessoas, envolveu um maior número de policiais, a ação correta, técnica da instituição Brigada Militar deve ser alvo de elogios. E a Brigada vai se aprimorar cada vez mais para melhor atender, por melhor qualificar seus PMs, para atender a sociedade de bem, quando esses bagunceiros começarem novamente a agir, porque eles vão retornar a agir, e a Brigada vai ser importante para restabelecer a ordem naquele bairro, na cidade onde isso acontecer. Coronel, com relação à Força Nacional de Segurança, nestas questões, a força deve ser utilizada também nessa contenção de manifestações que transbordem, que partam aí para o quebra-quebra? Como é que vocês vão trabalhar em conjunto com a Força Nacional de Segurança nesta situação? Eu não vou utilizar a força para isso. A força veio com uma missão. Quem é a responsabilidade maior, única, de garantir a paz e a ordem pública nesse estado é da Brigada Militar. É a Brigada que vai fazer essa atividade. A força veio para uma atividade de polícia ostensiva em apoio à instituição Brigada Militar e por um período temporário. Ela vai atuar nessa missão. Todas as ações que envolvem o acompanhamento dentro de um estado democrático de direitos e de deveres, nós temos deveres a cumprir, a Brigada vai acompanhar. Todo evento
em que houver distúrbios, perturbação da ordem, a brigada vai intervir. Porque é a brigada que é patrimônio do gaúcho, é a brigada que vai, perante a comunidade, mostrar a sua importância, restabelecer a ordem e muitas vezes também, se for o caso, responder pelos seus erros. Essa é a instituição brigada que nós temos que valorizar. Coronel, muita gente está estranhando o fato do trabalho em conjunto da Brigada Militar e da Força Nacional de Segurança, da forma como se dá. As pessoas imaginavam que teríamos equipes independentes trabalhando. E outra coisa que está se estranhando é o seguinte: que está se vendo Brigada Militar na rua, e não se via Brigada Militar na rua até há algum tempo. A gente já conversou sobre isso naquela quinta-feira da manifestação de paralisação de parte da Brigada Militar. O que está acontecendo? Por que hoje se vê Brigada Militar na rua que não se via há algum tempo, Coronel? Olha, com todo respeito, a Brigada está na rua. Nós já discutimos até no teu programa. Uhum. A Brigada está na rua. Muitas pessoas vêm à Brigada. Dizer num programa como o teu que a Brigada não estava na rua e está sendo vista hoje, não é coerente. A Brigada está na rua. A Força Nacional está atuando junto com a guarnição da Brigada, porque nenhum deles é gaúcho. A maioria, para não dizer 100% do pessoal da Força Nacional, nem sabia, nem conhecia Porto Alegre e ainda não conhece Porto Alegre. Então, para mim, é muito preocupante eu deixar uma guarnição que não conhece Porto Alegre, que não sabe se localizar, que não sabe dizer onde está, agir de maneira sozinha. Então, até isso acontecer, até esse pessoal, esses policiais militares da Força Nacional, começarem a se habituar com as principais regiões, e vão conhecer não todas, mas as principais, aonde é importante a presença da polícia militar, eles têm que trabalhar em conjunto com a instituição Brigada Militar. E por doutrina da Força Nacional, aonde não permite que eu coloque um policial militar junto à guarnição, inclusive doutrina nossa, porque numa guarnição de polícia, numa guarnição ostensiva, numa guarnição tática, como é as da Brigada e as da Força Nacional, cada PM na viatura tem uma função. O motorista, além da obrigatoriedade de ser motorista, ele tem uma função durante um determinado, uma situação de risco, o patrulheiro que vem ao lado, a guarnição que vem atrás, cada um tem uma função e cada um é treinado nessa função. Posso, em razão das nossas doutrinas, misturar guarnições. Por isso que eles estão junto com a instituição Brigada Militar, que sempre esteve presente na rua, que se hoje nós conseguimos manter as nossas rotinas diárias, mesmo com alguma cautela ou com bastante cautela em determinados locais e momentos, é porque a Brigada está agindo. Então, a Força Nacional, que veio supletivamente, tem esse modo de atuar até que eles, mais adiante, se sintam mais seguros no conhecer a cidade, no conhecer as suas características, possam atuar de maneira mais individual, mais isolada, até para ampliar, o objetivo é maior, o único é isso, é ampliar as ações de polícia ostensiva. 60 dias é um bom período para a Força Nacional de Segurança no Rio Grande do Sul, é o decreto que foi divulgado hoje, né? Eu tenho ciência. É um tempo que vem. A Força Nacional, o tempo que ela ficar nos apoiando aqui no Estado, é o tempo que nós queremos bem empregá-la, melhor empregá-la para que o cidadão, para que as pessoas de Porto Alegre, principalmente as pessoas de bem, tenham mais tranquilidade, e para que os marginais, aqueles meliantes, também tenham a sensação e a certeza da ação da polícia. 60 dias é um tempo médio, eu não saberia dizer se é bom ou ruim, mas é o tempo que a gente quer melhor empregar. Se for ampliado esse tempo, nós vamos também melhor qualificar o emprego da Força Nacional e especialmente, sempre ressaltando aos ouvintes da Guaíba, a Brigada Militar, o brigadiano, a brigadiana, esses sim são os principais responsáveis por você hoje manter suas rotinas. Cumprimente o policial militar. Ontem ele estava aqui, hoje ele está e amanhã principalmente. Amanhã é a Brigada que vai estar aqui com todos nós. Coronel, com relação a Caxias do Sul e dos PMs, foram afastados? Qual é a orientação? O comandante regional está avaliando essas circunstâncias. Isso é uma decisão do comandante regional. Ele que vai avaliar todas as cenas, já instaurou o procedimento necessário para o fato. Ele que vai avaliar pelos antecedentes, por uma série de circunstâncias que aconteceram, para chegar a essa conclusão se os PMs vão ser afastados ou não. Agora, eu volto a frisar, a instituição Brigada Militar, por suas características,
ela responsabiliza os seus PMs quando isso acontece. Agora, não fiquem só tocando nesse fato isolado de Caxias, porque tem todo um conjunto, todo um contexto que a instituição trabalha no dia a dia. Todo aquele profissional que cometeu um deslize, que cometeu um ato errado, um ato ilegal, ele vai ser responsabilizado. Depois de todo o processo legal, depois da ampla defesa contraditória, depois de analisar todo o conteúdo de todo aquele evento, ele vai ser responsabilizado ou não, mas a brigada vai tomar as providências. Se ele for afastado, se não vão ser, isso é uma decisão do comandante regional, porque aqueles policiais, ele tem um histórico funcional, tem toda uma circunstância que revestem aquele profissional, e aí o comandante regional que vai adotar essa providência, que ainda, né, respondendo a pergunta, não me foi informado, que entendo que pelo tempo já passado, que não vai afastá-los, pelo menos nesse primeiro momento. Certo, o senhor já entrou em contato com Caxias, ou não? Caxias, sim, por óbvio que nós já estamos conversando com Caxias, por óbvio que todas essas questões relativas àquele fato foram apontadas, e por óbvio, comunidade gaúcha. A Brigada Militar é uma instituição séria, todos os profissionais são sérios, e nós somos aquilo que eu já falei, regido por regras castrenses que nos fazem a importância que a instituição tem, a confiabilidade que a instituição tem, só lembrando o dia 4 de agosto, quando se estabeleceu o pânico no dia anterior e a Brigada estava junto. Então, isso também é uma característica da Brigada. Não deixar, não abandonar o seu povo e, principalmente, corrigir todos os problemas que possam ter acontecido de errado durante o desempenho de uma atividade de polícia científica. Coronel, eu não tenho condições nesse momento de fazer um levantamento do WhatsApp da Guaíba, mas já tem aqui uma centena, deve ser, de mensagens nesse momento e muitas das mensagens apoiando a Brigada Militar. Pelos torpedos é mais fácil, que o pessoal manda menos torpedo. Pelo torpedo aqui eu tenho 13 mensagens nesse momento. 10 mensagens de apoio à Brigada Militar, uma de crítica em relação a Caxias do Sul, a pessoa disse que houve excesso, que fica mais fácil para dar uma medida, e 2 dizendo que a Brigada Militar ontem cometeu excessos nas ruas de Porto Alegre, né? Pelo jeito aqui, então, tô contabilizando dessa forma, né? As pessoas estão apoiando a forma como a Brigada Militar. Estou dizendo aqui o pessoal do torpedo, o pessoal do WhatsApp eu não vi ainda e muitas vezes não coincide, viu, Coronel? A opinião de quem usa um meio e de quem usa o outro meio. Mas aqui, pelo menos pelo torpedo, há uma forte manifestação favorável, né, a ação da Brigada Militar, como se dá aqui em Porto Alegre. O fato de Caxias tem uma crítica aqui. Eu quero agradecer ao senhor, né, vamos continuar acompanhando, e a ordem então é essa: manifestações liberadas, os excessos é que serão reprimidos. Estamos sempre à disposição, isso é certo, a manifestação faz parte da democracia, nós vamos acompanhar, vamos administrar. Tumulto nós não vamos permitir. E ontem, eu estava lá, a Brigada agiu de uma coerência muito grande, fez toda aquela insanidade, posso dizer assim, aquilo não é coisa de pessoas normais quebrarem, depedrarem e acharem que isso é normal. Toda ação que se reveste de toda essa ilegalidade, toda essa violência, a Brigada vai intervir com força. Agora, iniciou-se com depredações, com pichações, e as pessoas têm que entender isso. Não podemos aceitar e entender como isso é normal. E isso não vai ser normal, porque a Brigada não vai permitir que isso seja rotina em manifestações desse tipo. Nesse caso, o senhor já determinou algum reforço no horário noturno da Brigada Militar, que é quando acontecem as manifestações? Isso nós temos ontem, por exemplo, todo o efetivo da Operação Avante, que está aqui para atuar no combate ao crime, teve que ser tirado dessa função em razão de todo esse problema que se ocasionou ontem. Então, nós temos sim a Operação Avante, que está aqui para reforçar as ações de polícia ostensiva, e manifestações semelhantes, que começarem a descambar, digamos assim, para a bagunça, nós vamos ter que reunir esse efetivo, terminar com as ações de polícia ostensiva, deixar a criminalidade solta, porque nós vamos estar envolvidos com outros criminosos que vêm a atacar o patrimônio, a atacar a ordem e a paz pública. Esse é o efetivo que nós usamos para a atividade de ontem, e se hoje houver, nós vamos também ter que fazer a mesma manobra.
Coronel Alfeu Freitas, obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Nós vamos continuar acompanhando. Ontem os nossos repórteres acompanharam tudo o que aconteceu na noite de Porto Alegre. Vamos continuar acompanhando, porque afinal de contas é um assunto que interessa diretamente a toda a população da cidade. Quando há essas manifestações que devem mesmo ser democráticas, as pessoas têm todo o direito de expor os seus pensamentos, mas quando parte quebra-quebra, não tem nada, e eu concordo com o senhor, não tem nada de democracia, até porque é o patrimônio, seja ele privado ou público, que está sendo depredado. Pessoas trabalharam a vida inteira delas para ter esse patrimônio, e no caso do patrimônio público é dos nossos impostos, é do nosso dinheiro que vai ter que sair o conserto deles, a reposição deles. Exatamente, Felipe, exatamente o ouvinte da Guaíba. A brigada vai continuar sendo a força da comunidade. Tenham todos essa certeza, essa tranquilidade. Um abraço.